Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica, o nosso projeto de leitura de capa a capa da Bíblia. 365 dias para que a gente possa completar completamente a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler de número 33 até número 36. Então bora comigo, pega o seu chá, pega o seu café, sente-se comigo e vamos começar a nossa leitura de hoje. Números 33, do Egito até Moabe. Estas são as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estes as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramassés de maneira vitoriosa e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que fica ao lado leste de Baal-Zephon, e acamparam perto de Midgol. Saíram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mar. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suaz. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dofca, onde acamparam. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. Depois de Alus, acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Kibrot-Atavá, Hazerote, Ritmar, Rimon, Pérez, Libna, Rissa, Quelate, Monte Sefer, Harada, Maquelote, Taate, Tera, Micta, Rasmona, Mosereto, Benejacã, Or-Ri, Gidagd, Jotbatá, Abrom, Ezion-Geber, deserto de Zim. Isso é Cádiz e o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. Por parte de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão, subiu o Monte Or e morreu ali no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Or até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Puon, Obote, ruínas de Abarim, que ficava na fronteira de Moabe, de Bongade, Almon Diblataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, as planícies de Moabe, entre Bet-Jesimote e o Vale das Acácias. No lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Deus manda expulsar os cananeus. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra, destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteios entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos deem uma maior parte e aos grupos menos numerosos deem uma menor parte. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficaram serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado em fazer com eles. As fronteiras do país. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas: a fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom, no leste, e começará na ponta sul do Mar Morto. Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até chegar a Cades Barneia. Em seguida passará por Hazaradar até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida da Ramate e depois até Zedade.
e de Zedad essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará com Hazar-Enã. A fronteira do leste irá desde Hazar-Enã até Sefã e de Sefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá para leste, pelo leste do lago da Galileia, e seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país. Então Moisés deu essas ordens aos israelitas. Essa é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isso é, as tribos de Gade, de Ruben e meia a tribo de Manassés, já receberam por grupos de famílias as terras que pertencem a eles, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Os líderes responsáveis pela divisão da terra. O Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, vão repartir a terra entre o povo. Escolheu também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli; José, isso é Manassés; Haniel, filho de Efode; da tribo de Efraim, Quemuel, filho de Sitfã; da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque; da tribo de Isacar, Patiel, filho de Azã; da tribo de Azer, Aiude, filho de Selome; e da tribo de Naphtali, Pedael, filho de Amiúde. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. As cidades dos levitas, capítulo 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: manda que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e cabras, e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, uma distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado. Isso é, medirá a mesma coisa a leste, a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para refugiados, para fugitivos. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades dos levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território. Isso é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades e dos territórios menores, menor número de cidades. Cidades dos fugitivos. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivos, 3 a leste do rio Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os moradores estrangeiros que moram com vocês. Seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, com uma pedra ou com um pau e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deve matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio, ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar o inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois um é assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo ou atire sem má intenção, alguma coisa contra alguém. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos, e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote que foi ungido com azeite sagrado. Mas se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido e o responsável por
vingar a morte do seu parente ou encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas são as ordens, será uma lei para vocês e os seus descendentes em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme que 2 ou 3 testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam um país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Esse é um caso muito interessante porque a gente vai ver aqui leis jurídicas a respeito de proteção a pessoas que não tiveram intenção de matar. Né? Foi um caso onde ela simplesmente aconteceu um acidente, como se hoje fosse o nosso acidente de trânsito. Eu estava passando com meu carro em algum lugar, eu não prestei atenção e tinha uma pessoa passando, tentando passar de uma pista para outra a pé, né? E do nada passei por cima da pessoa, acabei matando a pessoa. Eu não tive intenção de matar. O que eu deveria fazer? Eu deveria sair daqui da cidade onde eu moro e ir para essa cidade que é considerada uma cidade de refúgio, uma cidade onde pessoas que sem querer cometeram crimes graves e que elas podem ser julgadas e sentenciadas à morte. Então, nesse caso, elas devem ser julgadas diante das pessoas. Não era um lugar onde é que assassinos se acumulavam. Não. É muito pelo contrário. É onde pessoas que não tinham a intenção de matar, elas tinham um lugar de segurança para que elas pudessem ser cuidadas, como um sistema de proteção à testemunha, alguma coisa nesse sentido. Porque vamos se lembrar de novo, a lei do Antigo Testamento, ela mostrava que era olho por olho, dente por dente. Não num quesito de eu querer maltratar as outras pessoas, mas a medida das coisas que eu fizesse para alguém seria a mesma medida que eu também sofreria. E no caso de morte, eu também era passivo de morte. Nesse sentido aqui, para que a pessoa pudesse ser poupada porque ela não teve a intenção de matar, e Deus leve em consideração isso, Deus é a única pessoa que tem capacidade para fazer fórum íntimo em nós, ele deixa claramente na sua lei que caso uma pessoa não tenha intenção de matar, não tenha feito isso ao seu inimigo e tudo mais, deveria ser julgado primeiramente pelo povo para ser discernido em relação a isso. E para ser julgado não bastaria só uma testemunha, teria que ter 2 ou 3 pessoas para se confirmarem um caso, para que a validação desse testemunho seja verdadeiro. E uma coisa muito interessante aqui é que a gente vai ver esse mesmo tipo de conceito sendo transportado para o Novo Testamento. Quando Jesus fala, onde 2 ou 3 pessoas estiverem eu ali também estarei, ele não está falando que a presença dele só vai estiver quando 2 ou 3 pessoas estiverem, porque ele é onipresente. Então ele está em todos os lugares. O que ele está falando nesse sentido é que onde 2 ou 3 pessoas que acreditam nele, que se reúnem em nome dele e que estão debaixo da autoridade dele, possam legislar, ou, em outras palavras, possam decretar a sua lei, que elas possam se confirmar. Então, não adianta simplesmente um cara doido aparecer e começar a te falar a respeito de Jesus. Precisa haver uma comunidade de fé. Precisa haver mais de uma pessoa transmitindo a mesma mensagem, falando a mesma língua, dizendo as mesmas coisas. E tem uma oração de Paulo no Novo Testamento que ela é muito linda, porque ela pede pela unidade da igreja, coisa que nós precisamos urgentemente voltar a orar. Não simplesmente para que as denominações se reúnam, mas para que nós tenhamos um único espírito, um único modo de pensar, uma única forma de nos comportarmos. Isso não quer dizer que nós vamos cortar a nossa forma pessoal de ser. Isso quer dizer que nós vamos nos submeter a viver uma vida que mais vale a gente viver a nossa vida em comunidade do que acharmos que os nossos direitos transpassam ou que eles deveriam ficar acima dos nossos irmãos. O próprio apóstolo Paulo vai falar que se por conta de eu escandalizar o meu próprio irmão, eu comer carne ou comer coisas que eu sei que não estão contaminadas, comer coisa que eu sei que me é lícito, ele preferia deixar de comer. Então por que a gente não pode abrir e abdicar a mão do nosso direito também, visando
ao que? A comunhão, visando a edificação mútua, visando que pessoas possam estar conectadas junto conosco. É uma mensagem muito forte que o apóstolo Paulo nos deixa, é uma mensagem muito forte que o próprio Cristo nos deixa a respeito de 2 ou 3, e isso já é apontado desde o Antigo Testamento. Vamos continuando aqui. Números 36. A herança das mulheres casadas. Os chefes de família dos grupos das famílias de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com outros chefes das famílias israelitas. Eles disseram a Moisés: o Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofiade e suas filhas. Porém, elas casaram com homens de outras tribos israelitas. A terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles que elas casaram. Assim diminuirá a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja um homem das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo de seus pais. Todas as moças que tiverem terras de uma tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo de seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Macla, Tirza, Ogla, Milca, Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Amanhã nós iremos introduzir agora o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é como ele se fosse não simplesmente a repetição da lei, mas ele é um livro que ele vai trazer os highlights, os melhores momentos de toda a história do povo de Deus, desde a saída do Egito até a entrada do povo efetivamente com Josué, filho de Nun, na terra de Canaã, para conquistar e para ser sul. Te espero aqui amanhã. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Até mais.